Shalom, bom dia, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Você que está aqui no templo e a você que está em casa, te convido a abrir a sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, nós vamos ler dois versículos, 23 e 24. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23 e 24, diz assim a palavra de Deus: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Oremos. Querido Deus, querido Pai, graças por mais uma oportunidade de estarmos diante do Senhor, da sua santa palavra. Peço que o Senhor me perdoe os pecados agora, que o Senhor me unja agora. Unja, ó Deus, cada um dos meus irmãos que estarão recebendo esta mensagem. Pai Santo, que essa palavra venha fazer efeito em nós, em nosso espírito, não apenas aqui no culto, neste momento, mas depois do culto, durante a semana, durante toda a nossa vida, porque a Tua palavra é viva, é infinita, a Tua palavra que nos cura, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos corrige e que nos conduz à vida eterna. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, o que eu vou partilhar com os irmãos desta manhã, uma mensagem em 4 pontos. Mas devo dizer que não vou falar nenhuma novidade para vocês. Os irmãos já conhecem, eu mesmo já preguei várias vezes nesse texto de 1 Tessalonicenses 5, 23, e até porque a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 1, verso 9, que não há nada de novo debaixo do sol. Mas uma coisa eu tenho certeza, tudo aquilo que você vai ouvir irá reforçar o teu conhecimento. Amém? Glória a Deus. Nós vivemos tempos de pandemias, tempos de crises, de miséria, de fome, de guerras, de corrupção. É a volta do Senhor Jesus. Nem precisa ser crente para perceber que a volta do Senhor Jesus é muito próxima, está muito perto mesmo. Quanto a nós, eu e você, estamos aqui nesse processo de santificação. Amém? Eu e você estamos em um processo de santificação que começou no dia em que nós conhecemos o Senhor Jesus. E esse processo, ele vai até a volta do Senhor Jesus. Agora, na volta do Senhor Jesus, o que Ele espera de nós? O que esse texto está dizendo para nós? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, cada um de nós tem uma história. Eu tenho a minha história de vida, você tem a sua história de vida, cada um tem a sua história. Cada um de nós veio por um caminho. E hoje estamos todos juntos nessa caminhada com Jesus, rumo à glória celestial eterna. Amém? Juntos num só espírito. Glórias a Deus.
Agora, eu preciso lembrar você que tudo que Deus faz em nós, Ele faz em parceria. Amém? Tem a parte que Deus faz e tem a parte que nós temos que fazer. Na parte dele, Ele sempre faz porque Ele é fiel. O verso 24 está dizendo para nós: fiel é o que vos chama, o qual também fará. Ele vai fazer porque Ele é fiel. Agora, nós temos a nossa parte. E para essa volta dele, o que temos que fazer é isso aí que está escrito. Não sou eu que estou dizendo, é o que está escrito na palavra. A vossa santificação em tudo, espírito, alma e corpo também. Amém? O texto fala para nós de uma correção plena de todas as nossas imperfeições. Pastor, mas isso é possível? Sim. Não só é possível, como também é certo. O verso 24 está dizendo que Ele é fiel e Ele fará isso. Agora não esqueça que tem a tua parte. Ele vai fazer a parte dele, eu tenho que fazer a minha parte, você tem que fazer a sua parte. E lembrar que a santificação não é uma opção de Deus para nós, não é uma escolha, é uma ordem. Amém? É uma ordem. Isso está muito claro também na primeira carta de Pedro, no capítulo 1 e nos versos 15 e 16, quando diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós. Olha aí, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Não é uma escolha, não é uma opção. Sede santos é uma ordem, porque eu sou santo, diz o Senhor. Agora, muitos de nós temos muitas feridas na nossa alma por causa da nossa história de vida. Eu disse que cada um de nós tem uma história, isso é verdade. E muitos de nós, eu não disse todos, eu disse muitos, temos sim muitas feridas na alma. E quem tem feridas na alma não consegue perdoar. Quem tem feridas na alma tem raízes de amargura. Quem tem ferida na alma são vingativos. Agora, como é que pode ser santo uma pessoa que não consegue perdoar? Como pode ser santo uma pessoa que tem raízes de amargura? Como pode ser santa uma pessoa que é vingativa? A nossa alma, ela é responsável por nossos pensamentos. A nossa alma é responsável por nossas emoções. A nossa alma é responsável pelos nossos sentimentos. Ela é responsável por nosso caráter. Portanto, uma alma ferida precisa de cura. E aqui está um ponto que é muito sério e que muitos cristãos não entendem, que a nossa alma, ela precisa de cura. Se ela é responsável por pensamentos, vontades, emoções, sentimentos, ela estiver ferida, ela precisa de cura. Amém? Concorda comigo?
Porque é impossível que haja santidade em uma alma ferida. É impossível que uma alma ferida vai se santificar. E a ordem é para que sejamos santificados em tudo: espírito, alma e corpo. Só quem está entendendo, dá um glória a Deus. E muitos cristãos não entendem e não aceitam que a alma precisa ser tratada, precisa ser curada. E essa é a causa de muitos testemunhos que a gente vê por aí. Essa é a causa de muitos escândalos entre cristãos. Porque são cristãos, são crentes no Senhor Jesus, estão salvos pela graça de Deus, mas tem a alma doente, a alma ferida. É um problema grave. Quando nós temos um problema em nosso corpo, o que é que a gente faz? Quando você tem uma doença física, como cristão, o que é que você faz? A gente ora. Claro, em primeiro lugar, nós buscamos a Deus e dizemos a Ele: Senhor Jesus, eu estou com essa doença, eu estou com esse problema, por favor me cure. E se Jesus não curar, o que é que a gente faz? A gente vai ao médico. Você procura um médico especialista daquela doença que está no teu corpo, e você vai buscar então o tratamento. Ora, com a alma é a mesma coisa. O procedimento é o mesmo. Com a alma ferida, nós oramos, pedimos ao Senhor: Senhor, por favor, me cura desse sentimento, me cura, Senhor, dessas emoções, dessas feridas da minha alma está enferma, Senhor. Se Jesus não curar, devemos procurar ajuda terapêutica. Assim como oramos numa doença física, e se o Senhor Jesus não cura, nós vamos ao médico fazer o tratamento, igualmente na alma. A alma está ferida, oramos, pedimos a cura. Se o Senhor Jesus não curar, vamos buscar ajuda terapêutica. Vamos fazer um tratamento da alma. Jesus cura? Sim, claro que Jesus curou. Curou no passado, continua curando hoje. Mas ou Jesus cura a doença física, ou vamos ao médico. Ou Jesus cura a nossa alma, ou vamos buscar uma ajuda terapêutica. Diga: Senhor, me ajude. Amados, é simples assim. É uma questão que muitos não entendem, mas essa é a realidade. Agora, entra aqui um outro problema que é mais grave ainda. São as falsas profecias de cura. Isso é muito sério. Pessoas cristãs sem nenhum controle, pessoas cristãs totalmente desequilibradas, que oram por alguém que está doente e declara a cura. E muitas vezes até suspende o medicamento da pessoa, sem nenhuma autoridade para fazer isso. Só quem pode receitar o medicamento é o médico, e só quem pode suspender um medicamento é o médico. Jesus cura? Cura, sim, mas quem confirma a cura é o médico. Se Jesus curar, você vai ao médico, o médico vai dizer: não tem mais a doença, não tem mais o problema, a cura está confirmada. Mas há irmãos, infelizmente, muitos irmãos
desequilibrados, que oram, profetizam uma cura e mandam até parar os medicamentos. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Amados, Jesus disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Não são palavras minhas, são palavras do Senhor Jesus. Então, ou Jesus cura, ou vamos ao médico, a doença física. Ou Jesus cura a doença da alma, ou vamos buscar uma ajuda terapêutica. E muitos vivem lutando com problemas emocionais só com o espiritual. E acham que não precisam de tratamento da alma, não precisam de tratamentos emocionais. Por quê? Enquanto não liberar perdão, uma alma não pode ser santificada. Amém? Enquanto não se livrar das mágoas, enquanto não se livrar dos ressentimentos, enquanto uma alma não se livrar dos sentimentos de vingança, ela não pode se santificar. E a ordem é para que nós nos santifiquemos em tudo, em espírito, corpo e alma. Louvado seja Deus. Alma doente não tem santificação. É a mais pura verdade. Você já viu crente brigando? Brigando em público, crente xingando, dando mau testemunho. Crente em Jesus, que anda com a Bíblia debaixo do braço, que frequenta a igreja. Por que agem assim? Almas feridas, almas doentes, que precisam de tratamento. Diga: louvado seja Deus. O segundo ponto da mensagem que eu quero compartilhar com você, e como eu disse no início, sei que não estou trazendo novidades, porque vocês conhecem, mas estou reforçando o seu conhecimento. Eu quero falar das adversidades, das lutas e das tribulações que nós enfrentamos na vida. A Bíblia nos diz, no livro de Números, no capítulo 13, em um texto muito conhecido de todos vocês, de que Moisés, antes de entrar na terra prometida, ele enviou 12 homens para espiar a terra. Moisés enviou 12 espiões para ver como era a terra e pediu que eles fizessem um relatório qual era a situação da terra que eles iriam entrar, que eles iriam ocupar, que Deus havia prometido para eles. Ok, eles voltaram e trouxeram o relatório. Agora ouça o relatório de 10. Eles foram em 12. 10 deles trouxeram um relatório, dizendo assim. Isso está no versículo 10 do livro de Números, no capítulo 13. Verdadeiramente a terra é boa, a terra mana leite e mel. Aqui estão os frutos, como prova. Olha que tamanho de cachos de uva que essa terra produz. Olha o tamanho dos figos, que beleza. Então a terra é boa, a terra mana leite e mel, mas, sempre tem um mas, né? Mas o povo é poderoso lá. As cidades lá são muito grandes. As cidades lá são fortificadas. Amados, eles confirmaram tudo aquilo que Deus havia dito, que a terra era boa,
que a terra mana leite e mel. Eles confirmaram o que Deus tinha prometido para Abraão, o que Deus tinha prometido para Moisés, que era uma terra boa. Agora, Deus não tinha falado nada de povo poderoso que habitava a terra. Deus não tinha falado nada de obstáculo que havia na terra, de cidades grandes e cidades fortificadas. E eles disseram: nós não podemos subir a esta terra, porque nós não vamos conseguir. E nós vimos também lá gigantes. Não podemos ir. E nós olhando para esses gigantes, nós éramos como que gafanhotos diante deles. Então a gente não vai conseguir. Esse foi o relatório dos 10. Agora ouça o relatório dos outros 2. Lembram que Moisés enviou 12? 10 trouxeram esse relatório, mas 2, Josué e Caleb, vem e diz assim, em Números capítulo 14, verso 9: não temais o povo desta terra, como pão os podemos devorar. Ou seja, a gente vai lá engolir esse povo. Nós vamos comer como se come um pão. Os 10 difamaram a terra. Difamaram aquilo que Deus estava dizendo que era uma bênção. Deus disse: a terra é boa, eu darei a terra para vocês, é uma terra que mana leite e mel. Mas os 10 estão difamando a terra, menosprezaram a terra, porque eles focaram só nos problemas. Você conhece gente assim? Que fica focado só nos problemas? Ao invés de olhar a bênção de Deus, fica olhando só o problema. Nós não podemos ir, não podemos subir essa terra, nós não vamos conseguir. As cidades são muito grandes, as cidades são fortificadas. Nós vimos uns homens lá que são gigantes, e a gente parece gafanhotinho perto deles. Eles estão difamando, menosprezando aquilo que Deus disse que era uma bênção. Aí vem Josué e Caleb, cheios de ânimo, e dizem: não temais o povo desta terra, porque como pão nós os podemos devorar, porque o Senhor é conosco, não os temais. Amém? Há uma lição aqui para nós. Qual é a lição que nós tiramos daqui? Que nós devemos encarar as adversidades dessa vida, as lutas dessa vida, as tribulações dessa vida, como uma oportunidade para alcançarmos coisas maiores e melhores, e não para travar a nossa vida. Amém? Essa é a lição. Você deve encarar os problemas da vida, as adversidades, as lutas, as dificuldades, as tribulações, como uma oportunidade para Deus te levar a um patamar mais elevado. Uma oportunidade dada por Deus para você conquistar uma grande vitória. Diga glória a Deus. Amém. Para a conquista de uma grande vitória, a conquista de uma grande bênção. E não como alguma coisa que vai te prender, que vai te paralisar, que vai roubar a tua bênção. Note, observe bem comigo, que Josué e Caleb não falaram nada de fortalezas, não falaram nada de gigantes. Eles estavam focados na bênção, focados na vitória. Deus não tinha prometido que daria a terra? Deus tinha prometido. Deus não falou que a terra era boa? Era boa.
Se Deus prometeu que eles conquistariam, eles conquistariam. Então eles dizem, no capítulo 13, Josué e Caleb vai dizer no verso 30, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Amém. Diga glória a Deus. Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Diga, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso. Louvado seja Deus. É uma palavra de confiança, uma palavra de ânimo. Subamos e possuamos a terra. Agora eu te pergunto para você, não precisa responder para mim, só para você refletir um pouco. Como é que você vê as adversidades na tua vida? Como é que você vê as lutas? Como é que você vê os problemas que surgem, as tribulações que surgem? Agora, eu quero pensar no terceiro ponto desta mensagem, em responsabilidades que Deus delega para nós. E muitas vezes nós assumimos responsabilidades que Deus não mandou, que Deus não delegou. E com isso arrumamos sérios problemas. Amados, nosso Deus é um Deus de ordem. Nosso Deus é um Deus de princípios. Porque Deus não é um Deus de confusão, mas é um Deus de paz. E muitas vezes nós assumimos responsabilidades que Ele não mandou e acabamos sobrecarregados. Quando nós assumimos responsabilidades que Deus não delegou para nós, muitas vezes entramos em batalhas desnecessárias. Preste atenção, que você vai entender o que eu estou querendo dizer. O nosso caráter é que vai nos conduzir às nossas decisões. Amém? O que norteia as nossas decisões? O nosso caráter. O que norteia as nossas escolhas? Nosso caráter. O que norteia nossas atitudes em nossas vidas? O nosso caráter. Aquele conjunto do que é de coisas boas e de coisas não boas, não muito boas, que há em nós. Quando tentamos usar de autoridade sobre algo que Deus não mandou, nós arrumamos problemas sérios. Quando tentamos usar de autoridade sobre alguém, sobre alguma pessoa que Deus não delegou, teremos problemas. Por exemplo, a Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 22 e no verso 6, ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança, não é o adulto. Porque se você ensina a criança, quando ele for adulto, você não terá problema. Por isso, ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Quando eu tento exercer autoridade sobre um filho que já é adulto, um filho maior, essa é uma autoridade que Deus não delegou. Vai dar problema. Claro que eu posso, como pai,
uma mãe pode aconselhar com a sua experiência de vida, mas usar de autoridade com um maior, com um adulto, Deus não delegou isso. Por isso que a gente vê muitos problemas em família, muitas vezes filhos com 30, 40 anos, vivendo debaixo da barra da saia da mãe, porque a mãe usa de autoridade com um adulto e prende a vida da pessoa. Aconselhar é uma coisa, usar de autoridade é outra. Escolher casamento para filhos, pensa numa coisa que dá problema. Agora, uma outra questão, autoridade no lar. A quem Deus delegou autoridade na casa? Ao marido. A Bíblia diz que o marido é o cabeça da esposa, é o cabeça da mulher. Muitas vezes a mulher é mais dinâmica que o marido é mais quietinho. Mas isso não significa que o marido não tenha autoridade. A autoridade é dele. Muitas vezes no ministério, na igreja, a pastora é mais dinâmica que o pastor. E ela puxa a fila. É o jeito dela. Isso não quer dizer que o pastor não tenha autoridade. A autoridade delegada por Deus foi ao marido, no lar. No ministério, a autoridade delegada por Deus ao pastor. E a gente vê isso no caso de Adão. Adão falhou nessa questão. Porque quando houve o pecado, a quem Deus procurou primeiro? Adão. Deus não foi a Eva. Deus foi primeiro a Adão. Adão, onde você está? E quando Deus pergunta, Adão, onde está? Deus sabia onde Adão estava. Na verdade, Deus está perguntando, Adão, o que você fez? E Adão então diz, Senhor, eu ouvi a tua voz do jardim, eu tive medo e me escondi. E Deus pergunta, por acaso comeste do fruto que eu proibi? Adão diz, foi a mulher que tu me deste. Que foi a mulher o quê? A autoridade era dele. A responsabilidade era dele. Ele que falhou. Deus não procurou a mulher primeiro, Deus procurou ele primeiro. Amados, isso vale para qualquer área da nossa vida. Eu falei que isso vale para o lar, esse princípio de Deus é para a família. Falei da igreja, esse princípio vale para o ministério. Mas isso vale em qualquer área da nossa vida, lá no trabalho também. Se você tentar exercer autoridade em um departamento que não é o teu departamento, o que vai dar? Problema. Com certeza. Agora, ainda voltando para a questão da igreja, conselhos espirituais. A quem Deus delegou autoridade? Ao pastor. E há irmãos que dão conselhos espirituais a outros irmãos em situações difíceis e que não têm essa autoridade. Ah, pastor, mas eu tenho o dom da revelação. Tudo bem. Quem tem o dom da revelação pode e deve ajudar o irmão, sim. Você pode até liberar uma palavra de revelação que Deus te deu, uma palavra profética, mas uma orientação em uma situação difícil, essa autoridade Deus delegou ao pastor da igreja. E são muitas situações difíceis, por exemplo, uma mudança de casa.
uma mudança de emprego, uma mudança de cidade, uma mudança de país. São situações difíceis e que Deus delegou ao pastor. Diga glória a Deus. Mas finalmente eu quero compartilhar com você um quarto ponto, que é em relação às muitas vozes que nós ouvimos e precisamos filtrá-las muito bem, porque muitas vozes que nós ouvimos precisam ser caladas. No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, há uma passagem muito conhecida de todos nós, da cura que Jesus realizou no cego de Jericó. Quantos conhecem a cura do cego de Jericó? Todo mundo conhece. O cego de Jericó estava ali, sentadinho, esmolando, quando ele ouviu um barulho de multidão. Ele começa a ouvir aquele zum-zum, perguntou o que era aquilo, e disseram para ele: é Jesus que está vindo. O cego prontamente deixou a sua capa, deu um salto e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas começaram: ei, psiu, cala, você está incomodando. E quanto mais as pessoas repreendiam o cego, intimidavam o cego, mais alto ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse cego, erguendo a sua voz, ele fez calar todas aquelas vozes da intimidação. Ele calou a voz da maldição. Ele calou a voz da desgraça. Amados, ele não apenas ergueu a sua voz, havia algo na sua voz, havia um elemento fundamental na sua voz. Quem sabe o que era? A fé. Porque a questão não é só erguer a voz. Ele ergueu a voz, mas havia fé. Jesus disse para ele: vai em paz, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Amém, queridos? Quando ele diz: Jesus, filho de Davi, na verdade ele está dizendo assim: Senhor, eu reconheço que tu és o Messias, eu reconheço que tu és o Salvador. Isso faz Jesus parar, isso fez Jesus parar, e ele então recebeu a sua bênção. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém pode erguer a voz contra você. Entendeu? Ninguém pode erguer a voz contra você com maldição. Ninguém pode erguer a voz contra você com desgraça, com intimidação. Você precisa reagir. Quer ver um exemplo bíblico? Um outro texto bíblico muito conhecido de todo mundo, até das crianças. Por 40 dias, o gigante Golias calou a voz de uma nação. Por 40 dias, o gigante Golias intimidou o exército inteiro de Israel. Isso está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, no verso 10. Ele dizia: ei, dá-me um homem para lutar comigo. Insultando, provocando o exército de Israel. Dá-me um homem para lutar comigo.
Hoje eu afronto o exército de Israel. Dei-me um homem. A voz de Golias, veja, não era uma voz de um qualquer. Era de um gigante invencível até então. E na voz dele havia muita intimidação, deboche, menosprezo, maldição. Quando ele viu Davi diante dele, ele diz assim no verso 43: por acaso sou eu algum cão para você vir lutar comigo com paus? Agora, ouça a voz de Davi. Davi disse no verso 26 de 1 Samuel 17: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Olha só, que voz cheia de coragem, de unção de Deus. E Davi disse mais, no verso 45, Davi disse assim: tu vens contra mim com espada, lança e escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Amém. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel. Ou seja, Davi estava dizendo assim para Golias: você vem contra mim num nível material, você vem contra mim numa lógica humana, você vem contra mim numa força humana, mas eu vou contra ti em um outro nível. Eu vou contra ti num nível espiritual, que é muito mais alto do que o nível humano. Amém? Amém. Quem é este incircunciso? Amados, na voz de Davi havia discernimento espiritual. Se na voz de Golias havia maldição, desprezo, intimidação, afronta, na voz de Davi tinha discernimento espiritual, tinha dependência de Deus. Na voz de Davi tinha legalidade espiritual. A voz de Davi era uma voz profética. Davi diz assim no verso 46 para Golias: olha aqui o gigante Golias, hoje mesmo o Senhor vai entregar você nas minhas mãos. Hoje mesmo eu cortarei a tua cabeça. Hoje mesmo toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém. Era uma voz profética. Amados, tudo isso que Davi falou aconteceu, porque era uma voz profética. Era uma voz de discernimento espiritual. Era uma voz de legalidade espiritual. Louvado seja Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, e eu gostaria que você ouvisse isso com muito carinho. Eu já estou finalizando a mensagem. Você é povo de Deus. Amém? Poucos entenderam, eu vou repetir. Você é povo de Deus. Amém? Glória a Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Quando alguém afronta você, está afrontando o próprio Deus. Grave bem isso. Por quê? Porque você tem promessas de Deus. Você tem bênçãos de Deus. Você tem o cuidado de Deus. Você tem a proteção de Deus. Você é filho, você é povo de Deus. Quem que anda liberando maldição contra você? Quem anda liberando
voz de desgraça contra você, de derrota contra você, você vai aceitar? Você vai ficar calado? Se a tua voz tem discernimento espiritual, se a tua voz tem dependência de Deus, se a tua voz tem legalidade espiritual, se a tua voz é uma voz profética, você vai fazer calar agora. Te convido a se colocar de pé e fazer calar toda a voz de maldição, de praga, toda a voz de derrota que tem sido liberada contra você em nome de Jesus. Abre bem a tua boca e comece a orar. Pai, em nome de Jesus, nós usamos agora a autoridade que o Senhor nos deu, como filhos de Deus, como servos do Deus Altíssimo. Ó Deus querido, declarando que contra nós não vale encantamento e que nenhuma arma forjada prosperará contra mim. Ore isso contra você, declare isso, que nenhuma arma forjada prosperará contra você, que nenhuma voz de maldição, ou de praga, ou de derrota, tem legalidade contra você. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus eu faço calar agora toda palavra de maldição, toda voz de derrota, toda voz negativa, toda praga, eu cancelo agora no reino espiritual, em nome do Senhor Jesus, toda voz da desgraça, eu calo agora, pelo poder da autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, eu calo agora toda voz do inimigo, em nome do Senhor Jesus, contra mim. Eu sou filho do Deus Altíssimo, declare isso. Você é filho, você é filha do Deus Altíssimo. Declare a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Pai, em nome de Jesus, entra na minha casa, entra, Deus, no meu lar, ocupa, Senhor, cada cômodo, cada espaço da minha casa, ó Deus, na minha família, cada pessoa da minha família, da minha casa, eu coloco agora diante do teu altar, Senhor Jesus, liberando a palavra de bênção, de cura total e completa, de restauração, oh aleluia, de vitória, de prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Ah, você não vai conseguir. Eu vou conseguir em nome do Senhor dos Exércitos. Ah, não vai dar certo. Não deu certo para ninguém. Vai dar certo para mim em nome do Senhor dos Exércitos. Amém. Libere a palavra de bênção, de vitória e faça calar a voz da desgraça do inimigo contra a tua vida, em nome de Jesus, amém. Diga graças a Deus. Eu quero orar nesta hora, por 3 motivos especiais. Nós vamos orar um pouco mais pelos irmãos que estão enfermos, passando por lutas na área da saúde. Nós vamos orar um pouco mais pela cidade de Petrópolis, amém. Nós vamos orar um pouco mais pela paz na Europa, amém. Vamos orar primeiro pelos enfermos. Pai, oramos por todos os membros desta igreja, os irmãos, especialmente os irmãos de Ribeirão, de Cajuru, de Jaboticabal, especialmente por aqueles que estão passando por lutas na área da saúde, Pai. Deus, venha o teu espírito de cura. O Senhor é Jeová Rafá, o Senhor é o Deus que cura. Nós confiamos no Senhor, na sua bênção. Venha, Pai, a tua bênção, Pai, nesta hora, em nome de Jesus. Restaura a saúde, Pai. Toca, Senhor, no corpo, no físico, na área que foi danificada, e cura, Deus. Derrama ali, Jesus, o teu azeite, trazendo, ó Deus, a cura, a restauração completa. Pai, oramos pela cidade de Petrópolis, meu Deus, pelas famílias enlutadas, centenas de famílias enlutadas. Pai, ó Deus, são pessoas desabrigadas, centenas de pessoas desabrigadas. Pai, tenha misericórdia, Senhor. Jesus querido, abraça a cidade de Petrópolis, como o Senhor abraçou Jerusalém. Tenha misericórdia, Deus, nós intercedemos. Pai, nós oramos pela guerra da Europa, pedimos, ó Deus, haja paz na Europa. Pai, tenha misericórdia, Senhor.
tanto sofrimento, tanta morte, tanta tristeza, tanta dor. Ó Deus querido, visita com teu poder, quebranta esses corações endurecidos desses líderes, ó Pai. Só o Senhor é capaz de fazer isso, ó Deus, de colocar perdão, ó Deus, que haja diálogo, que haja entendimento, que haja um cessar-fogo, ó Pai, dessa guerra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar pelos mantenedores deste ministério, desta igreja. Muito obrigado, Pai. Recompensa, Deus, por favor, cada centavo dos dízimos e ofertas que eles têm, ó Deus, confiado nesta obra, Pai, por amor do Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo todos os dizimistas e ofertantes fiéis, em nome de Jesus. Amém? Libero uma palavra de bênção sobre a tua vida para essa semana, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Digam amém. Digam graças a Deus. Shalom.